Olá pessoal, tudo bem? Professor César. Elaborei para vocês um material complementar para auxiliá-los na resolução das atividades do sétimo banco. As atividades do sétimo banco estão relacionadas às reformas religiosas. Pessoal, para compreendermos a chamada reforma protestante ou reformas religiosas, quando nós tratamos também da contra-reforma, é importante nós pensarmos no momento histórico, ou seja, no contexto. E para isso, vamos retomar os assuntos do sexto banco, não é, daquela aula que nós trabalhamos, o renascimento cultural e científico, e pensarmos que nessa mesma época temos também mudanças na religião. Ou seja, naquela aula nós tratamos de mudanças na questão na arte, na ciência, não é, no conhecimento como um todo, na forma de pensar e entender o mundo. E essas mudanças que estavam acontecendo na Europa, naquele momento, final da Idade Média e início da época moderna, também acabaram repercutindo na religião, o que levou aí a uma reforma na chamada cristandade, não é? Com uma outra vertente, as religiões protestantes e também uma contra-reforma, quando então a igreja católica no caso, ela não é reformulou ali algumas questões, não é, dentro da sua estrutura. Então vamos lá, só lembrando que nós falamos no sexto banco. Falamos sobre, não é, a questão do humanismo e do renascimento cultural e científico na Europa, não é? E esses acontecimentos que nós tratamos lá no sexto banco, eles acabaram o quê? Trazendo uma nova visão de mundo nas artes, não é? No conhecimento. E essa nova visão de mundo, então, acabou o quê? Trazendo, contribuindo para uma nova visão da religião, não é? É essa questão que nós vamos aprender nessa aula. Quer dizer, quais foram as mudanças na religião, não é? Na cristandade. Vamos aprender sobre isso nessa aula. Pessoal, aqui novamente aquela linha do tempo que eu esbocei para vocês na aula anterior do sexto banco, não é? Em que nós temos a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Aquela visão tradicional da história com os marcos e cada período ali, não é? Com suas características. Aqui no caso, o que nós temos? Nós temos o assunto desse sétimo banco, reformas religiosas, tanto a reforma protestante quanto a contra-reforma católica. Em qual período ela está inserida? Está inserida aqui, ó, no final da Idade Média e início da Idade Moderna, parecido com aquele momento do Renascimento Cultural. Ou seja, na mesma época em que nós temos o Renascimento Cultural acontecendo ali na Europa, com aqueles artistas, pensadores, na religião nós temos algumas mudanças importantes. E esse é o assunto da aula de hoje. Pessoal, vamos entender aqui a situação do cristianismo. Então, no final da Idade Média, quando eu falava para vocês em cristianismo, né, na religião oficial, eu estava falando também na Igreja Católica. Como assim? Hoje, se eu falo para vocês em cristão, você tem o católico, o evangélico, as diversas vertentes, religiões protestantes, diversas vertentes. Aqui, no caso, no cristianismo, na Idade Média, quando eu falo da religião oficial, não das práticas religiosas, era a Igreja Católica. Então, havia, digamos, um monopólio da Igreja Católica, não é? Nessa questão sobre essa difusão do cristianismo. Ah, professor, mas todo mundo, todo cristão na Idade Média seguia a Igreja Católica? Não. Você tinha ali os grupos, não é, dissidentes, que eram considerados grupos heréticos, enfim. Mas até o final da Idade Média, o cristianismo estava relacionado à Igreja Católica. Isto é, essa instituição muito importante na história, muito poderosa, exercia ele como se fosse um monopólio, não é, das práticas oficiais do cristianismo. No entanto, no comecinho do século XVI, ali na região da atual Alemanha, um monge, alguém que pertencia à estrutura da Igreja Católica, conhecido como Martinho Lutero, ele iniciou um movimento, não é? Esse movimento conhecido como Reforma Protestante, que
promoveu aí, no caso, uma divisão no cristianismo, não é? Então antes era apenas os católicos e a partir da reforma protestante nós vamos ter o luteranismo, o anglicanismo e o calvinismo, tudo bem? E por que Lutero deu início? Alguém que pertencia à estrutura da Igreja Católica era um monge? Por que que alguém que pertencia à estrutura da Igreja Católica deu início a essa reforma? Vamos entender aqui. A Igreja Católica ela era alvo de algumas críticas. Por exemplo, não é, a sua conduta. Veremos que a Igreja Católica cometia ali, no caso, né, alguns erros de conduta, a concentração de poder e riqueza, perfeito? Se eu falo para vocês nessa época, estamos no final da Idade Média, início da Idade Moderna, em uma instituição poderosa, estou falando na Igreja Católica. Possuía muita riqueza material, tá? Então era comum, por exemplo, alguém que possuía ali, né, que tinha alguns bens, e no final da sua vida doar aqueles bens para a Igreja Católica, como se fosse uma troca. Eu estou cedendo para você aqui minhas posses terrenas para garantir o meu espaço no céu. Mas aí a Igreja Católica então passou a sofrer muitas críticas a partir da Reforma Protestante e ela organizou um movimento dela, não é? Esse movimento conhecido como Contra-Reforma. Então, resumindo, vamos tratar desses assuntos na aula de hoje. Falei para vocês que quando a Reforma Protestante teve início, a Igreja Católica sofria algumas críticas, perfeito? Elenquei para vocês aqui as principais críticas. Bom, o enriquecimento da Igreja. A Igreja Católica era uma instituição extremamente poderosa e rica. Os membros do clero, pelo menos alguns, eles eram corruptos, isto é, se aproveitavam, não é, da situação ali de fazer parte daquela estrutura da igreja, da instituição, para, não é, conquistar ali alguns benefícios, não é, próprios. Se aproveitavam da estrutura para questões privadas, não é, questões dos seus respectivos interesses. Por exemplo, a venda de indulgências. O que era isso? Era o seguinte: o sujeito havia cometido ao longo da vida alguns pecados. E se você cometeu algum pecado, você deve, no caso, não é, seguir ali o que o clero diz para você, né? Fazer uma peregrinação, isto é, viajar para algum lugar sagrado, não é, alguma penitência, enfim. No entanto, nessa época, em meio a essa corrupção, o que acontecia? As pessoas pagavam, cediam um valor para alguns membros do clero, seja uma propriedade, joias, bens materiais, em troca, eles alegavam, eles quem? Esses membros do clero alegavam que esses pecadores, não é, haviam aí se redimido. Outra questão importante, simonia. O que era isso? Venda, comércio de relíquias. Havia lá um objeto que o clero, pessoas, não é, da Igreja Católica alegavam que eram objetos sagrados, um pedacinho de uma roupa de um santo, um pedacinho da cruz de Cristo, e vendia esse objeto que na verdade não era nada, não era de um santo, não era da cruz de Cristo, mas vendiam alegando que eram relíquias sagradas. E o fiel comprava aquilo, isto é, membros do clero vendiam objetos alegando que esses objetos eram relíquias sagradas, mas na verdade não eram, e acabavam com isso o quê? Enganando os fiéis. Outra questão, outra crítica à Igreja Católica nessa época, a contestação aos ensinamentos da Igreja. Conforme eu falei no início da aula, a Igreja tinha um monopólio. Quando eu falo para vocês na Idade Média, no cristianismo, nas práticas oficiais, eu estou falando que tudo isso parte de uma instituição. Qual instituição? A Igreja Católica.
Mas com o passar do tempo, mas e quem não, e se fosse um cristão que não queria seguir as regras, não é, ali da Igreja Católica? O que acontecia? Ele poderia ser considerado um herético, não é? Um herege, alguém que estava cometendo pecado. Então a Igreja Católica ela tinha o monopólio sobre o ensinamento, não é? O ensino sobre o cristianismo, seus valores. E uma crítica que os participantes da Reforma Protestante faziam era essa: não, que o cristão pode, a partir da leitura da Bíblia, fazer a sua interpretação e não entender o cristianismo a partir daquilo que a Igreja Católica pregava. E por fim, contestavam o poder do Papa. Perfeito? Lembrando que o Papa aí é a principal autoridade na estrutura da Igreja Católica. Eu elenquei para vocês aqui 6 itens. Esses itens, então, eles nos dão aí uma noção das principais críticas, não é, que a Igreja Católica estava submetida nessa época. A Reforma Protestante, ela começa numa região da Europa, que seria a região da atual Alemanha. Nessa época, não é, finalzinho do século XV, comecinho do século XVI, a Alemanha ainda não existia enquanto um estado, não é, unificado. Mas havia ali uma região, não é, o chamado Sacro Império Romano-Germânico. Essa região era composta por diversos reinos, não é, onde a nobreza exercia grande poder. E partiu dali essas críticas, não é, direcionadas à Igreja Católica, sobretudo no que diz respeito ao comércio de indulgências. Lembrando, o que era esse comércio de indulgências? Era quando membros da Igreja Católica vendiam, não é, cobravam, no caso desses fiéis pecadores, o perdão. Então, se o fiel havia cometido um pecado, ele pagava para a igreja e recebia, não é, o seu perdão. E aí, no caso, ali no início do século XVI, o monge Martinho Lutero, não é, apresentou 95 teses. 95 teses em que ele, Martinho Lutero, combatia essas práticas da igreja, não é? E a partir dessa crítica pesada de Lutero em relação à Igreja Católica, lembrando que Lutero era alguém que fazia parte da estrutura da Igreja Católica, a partir daqui começa a Reforma Protestante. E aí, não era só uma questão religiosa. Há grupos, setores da sociedade que já traziam ali uma certa insatisfação com a Igreja, também se aproveitaram dessa situação para o quê? Agravar ainda mais, não é, essas críticas à Igreja, não é, para, no caso, promover ainda mais, não é, acirrar ainda mais essas críticas à Igreja. E aí, não só monarcas, não é, que estavam insatisfeitos porque eles acabavam rivalizando o seu poder com a Igreja, mas também parte da nobreza. E aí, então, o que leva à Reforma Protestante? O que leva à Reforma Protestante? A situação da Igreja Católica, não é, uma instituição extremamente poderosa, mas corrupta, e esses monarcas europeus interessados o quê? Em ampliar seu poderio. Vamos lá então. O que explica as origens da Reforma Protestante, não é? Esse conjunto de críticas à Igreja Católica que vai levar a uma divisão do cristianismo e ao surgimento de outras interpretações do cristianismo? Duas questões. Primeiro, a situação da Igreja Católica no final da Idade Média. Instituição extremamente poderosa, mas corrupta. E segundo, grupos políticos, no caso monarcas, se aproveitando da situação para ampliar o seu poder. Aqui nós temos o mapa político da Europa no século XVI, ou seja, quando começa, não é, teve início a chamada Reforma Protestante. Temos aqui a França, a Espanha, não é, Portugal
e aqui a região da atual Alemanha, o chamado Sacro Império Romano Germânico. Esse Sacro Império ele era dividido em diversos reinos. Então, aqui tem um textinho que eu extraí lá do banco de atividades, não é? A região da atual Alemanha, então, conforme eu falei, pertencia ao Sacro Império Romano Germânico, não é? E o imperador desse Sacro Império dependia, não é, da vontade, da boa vontade dos nobres para governar, pois toda decisão que esse imperador adotava, tomava, qualquer decisão passava por esses nobres. Então havia aqui um problema político, um problema de administração desse território. E essa divisão do poder político, não é, acabava o quê? Contribuindo para aumentar ainda mais o poder da igreja. Conforme eu falei para vocês, havia uma certa rivalidade, uma disputa pelo poder entre a igreja, instituição extremamente poderosa, e essa nobreza e esses imperadores. Então, na região da atual Alemanha, a igreja ela era extremamente poderosa. E por quê? Só por conta que ela já era em outras regiões da Europa também poderosa? Não, porque nessa região do Sacro Império, ali o poder era fragmentado entre essa nobreza. O imperador do Sacro Império, ele não conseguia o quê? Sobrepor, não é, o seu poder a essa nobreza e à igreja. Isto é, a reforma começa nessa região da Europa, a região da atual Alemanha. Mas não foi à toa. Não era porque nessa região as pessoas estavam mais insatisfeitas com a igreja. Não era só isso. Era porque nessa região da Europa havia ali uma conjuntura, uma situação política que também favoreceu o início da reforma protestante. Pessoal, aqui nós temos algumas ideias de Lutero, perfeito? Então, lembrando que Lutero deu início à reforma protestante na região da atual Alemanha, a sua principal obra, Confissão, não é, de Augsburgo, algumas ideias importantes de Lutero. O solifideísmo, a salvação pela fé. O que isso quer dizer? Que não importa as suas obras, a sua conduta, você será salvo, mas apenas pela sua fé. Segundo item importante aqui de Lutero, livre interpretação da Bíblia. Qualquer pessoa poderia estudar a Bíblia. Qualquer pessoa. Não precisa, você não precisava de alguém, não é? De um membro do clero ensinando para você o que estava na Bíblia. Você poderia fazer a sua leitura e sua interpretação do que estava escrito ali. A comunicação direta entre o fiel e Deus. Vamos lá, gente. Presta atenção. Eu não preciso mais da igreja para aprender o que está na Bíblia. Eu não preciso mais de um intermediário entre o fiel e Deus. Não preciso mais da igreja entre o fiel e Deus. Há uma relação direta entre o fiel e Deus, sem intermediação da igreja. Terceiro item aqui, proposta de Lutero, das principais ideias. Uso da Bíblia em língua vernacular. Isto é, a Bíblia em latim não atinge tantas pessoas assim, porque poucas pessoas tinham acesso ao latim, poucas pessoas conheciam o latim, mas se nós traduzirmos a Bíblia para as chamadas línguas vernáculas, seria o italiano, o francês, o espanhol, o português, mais pessoas vão ter direito, não é, a oportunidade de acessar o que está escrito ali na Bíblia. E só lembrando, falamos disso no Sexto Banco, nessa época nós temos o quê? A prensa de Gutenberg, isto é, a facilitação, não é, da divulgação de livros, de textos a partir daquela prensa. Celebração religiosa, mais simples, sem aquelas pompas e aquele luxo, não é, da igreja. Contra o celibato. E por fim, a infalibilidade da Bíblia. Só a Bíblia está certa. Ah, mas um membro do clero, um bispo, um arcebispo,
tomou uma atitude, ele foi guiado pelo Espírito Santo. Não, isso para Lutero não existia. Para Lutero só existia o que estava na Bíblia. Pessoal, seguindo com as ideias de Lutero, não é? Então ele denunciava esses abusos da igreja, conforme eu falei, essa venda de indulgências em que a pessoa pagava para obter o seu perdão, não é? Em 1517, ele fixou na Catedral, né, de Wittenberg um documento com 95 teses em que ele criticava duramente a igreja. E aí, o Papa, não é, Leão X, como resposta a essa atitude de Lutero, redigiu uma bula e declarou, não é, todas essas propostas, essas ideias de Lutero como heresia, pecado, não é, que ele estava afrontando a igreja. E exigiu de Lutero perdão, não é, que Lutero pedisse perdão à igreja e, claro, à figura do Papa. Lutero não só, né, não pediu perdão, como queimou esse documento, essa bula redigida pelo Papa. Quando Lutero queima essa bula em público, afrontando a igreja, afrontando a figura do Papa, é o início, né, é o que marca aí o início do protestantismo. E claro, Lutero foi excomungado, foi expulso da Igreja Católica, não é, da instituição. E aí, no caso, Lutero continua vivendo na Alemanha, tá? Ele foi protegido ali por setores da nobreza, porque tinha interesse, não é, na reforma protestante, conforme eu falei, era uma reforma no sentido religioso, mas também havia ali os interesses políticos de grupos que rivalizavam com a Igreja Católica, não é? Lutero foi protegido por essa nobreza da região do Sacro Império e passou a sua vida o quê? Traduzindo a Bíblia para o alemão. Lembrando que nessa época a Bíblia ela era em latim, não é? Nem se utilizava o termo Bíblia, se utilizava Vulgata, tá? Então Lutero traduziu do latim para o alemão, para uma língua vernácula, não é? Os escritos sagrados da Bíblia. Ele passou ali o resto da sua vida, não é, realizando aí, fazendo essa tarefa. Falei para vocês que a Reforma Protestante ela começa com Lutero na região da atual Alemanha. E ela teve uma continuidade em outra região da Europa com outro personagem muito importante também, João Calvino. Vamos falar um pouquinho sobre o calvinismo. Então veja, temos um primeiro momento, a reforma, o início dela, com Lutero, na região da Alemanha, e temos continuidades, não é, dessa reforma protestante. No caso aqui com Calvino, tá? Calvino nasceu na França, mas após se converter a essa nova vertente do cristianismo, o protestantismo, ele foi perseguido na França e ele acabou se refugiando num país vizinho, no caso a Suíça. E aí temos algumas ideias de Calvino. Por exemplo, aqui no caso, a ideia da predestinação absoluta. O que seria isso? Não importa a ideia da predestinação absoluta, não importa o que você fizer em vida, não importa. Deus já escolheu se você será salvo ou não. Essa é a grande ideia de Calvino, da predestinação absoluta. Não importa suas ações em vida. Deus já escolheu se você será salvo ou não. E uma outra ideia de Calvino muito importante, não é? É que a conduta do indivíduo durante a vida. Como assim a conduta? Que para ele, não é? Calvino defendia o seguinte, que o indivíduo deve levar uma vida regrada, uma disciplina rígida, com muito trabalho e moderação nos gastos. De novo, Calvino tem duas questões aqui importantes para nós. Primeiro,
a ideia da predestinação absoluta, não importa o que você fizer em vida, Deus já sabe se você será salvo ou não. E segundo, a vida deve ser conduzida da seguinte forma: com muito trabalho, uma disciplina rígida e moderação nos gastos. Calvino, ele é considerado aí pelos pensadores como um dos grandes mentores, não é, intelectuais desse espírito do capitalismo, em que o indivíduo trabalha, 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 ele segue uma regra, não é, algumas regras ali rígidas, com objetivo. Qual objetivo? A riqueza. Você não precisa ter vergonha de ser rico, porque a riqueza que você tem, a riqueza que você possui hoje, é fruto do seu trabalho. Você trabalhou muito, você não gastou aquilo que você ganhou durante a vida trabalhando, você guardou, hoje você é rico. Você não precisa ter vergonha disso, porque a riqueza que você possui, a riqueza material, é fruto do seu trabalho, não é da sua disciplina. Comparando isso lá com a Igreja Católica na Idade Média, é uma diferença fundamental. A riqueza, ela era o quê? Condenada. A burguesia, a princípio, era condenada às atividades da burguesia. Aqui não. Aqui na Reforma Protestante, com Calvino, ele valoriza isso, a riqueza. Por quê? Ela é fruto do seu trabalho, do seu esforço. Seguindo com essas ideias de Calvino, não é? Então essa ideia do trabalho intenso, do controle dos gastos que leva à riqueza, para muitos, faz parte aí, não é, de uma mentalidade que contribuiu para o desenvolvimento do capitalismo. A ideia é que você trabalha durante a vida, você poupa aquilo que você ganha, é uma estrutura, é um pilar, não é, para muitos do sistema capitalista. Então, há uma relação entre esse pensamento de Calvino com o desenvolvimento do capitalismo. As ideias de Calvino, elas foram bem aceitas na Europa naquela época, né? Elas tiveram uma boa repercussão. Na França, os calvinistas ficaram conhecidos como huguenots. Na Escócia também teve uma boa repercussão, eles eram chamados de presbiterianos. E na Inglaterra, os calvinistas foram chamados de puritanos, tá? Muitos, aliás, desses puritanos, durante as reformas políticas e religiosas que a Inglaterra passava na época, fugiram da Inglaterra e vieram para a América, não é? Dando origem ali, povoando a América do Norte, dando origem às 13 colônias, que no final do século XVIII dá origem aos Estados Unidos da América. O anglicanismo, não é? Na Inglaterra ainda temos os puritanos, que eram seguidores de Calvino, que foram perseguidos durante as reformas políticas e religiosas pelas quais o país estava passando, não é, no período em questão. Mas aqui na Inglaterra tem uma diferença. A reforma na religião, o rompimento, não é, com a Igreja Católica, não tem ali alguém ligado à igreja, um líder religioso. Não, foi o próprio rei, à época Henrique VIII. Aí você pensa, mas o que levou o rei a romper com a Igreja Católica? A princípio, um assunto bem corriqueiro, bem, né, do dia a dia, divórcio. Henrique VIII era casado, não é, com Catarina de Aragão, tinha uma filha. No entanto, o Henrique, né, conheceu outra pessoa, e Ana Bolena, e queria, né, o divórcio da primeira esposa e se casar com Ana Bolena. Se fosse hoje, normal, as pessoas, né, elas fazem isso, enfim, no dia a dia aí, divórcio. Mas naquela época era o casamento religioso que valia. E a igreja não aceita, né? Para a igreja, o divórcio não existe. E a igreja não concedia o divórcio para Henrique VIII. O que ele fez? Ele rompeu com a Igreja Católica, se divorciou da primeira esposa, Catarina, né, que ele culpava por não dar filhos homens a ele. E aí ele rompeu com a igreja e fundou a sua própria igreja. Qual igreja? A Igreja Anglicana.
Aqui nós temos, então, contrariado, Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica, né, romana, e casou-se com Ana Bolena, né, a pessoa que ele havia conhecido. E aí ele fundou a sua própria igreja, a chamada Igreja Anglicana, perfeito? Aí nós temos uma divisão. Ele rompeu com a Igreja Católica, fundou a Igreja Anglicana, só que a estrutura da Igreja Anglicana ela era muito parecida com a estrutura da Igreja Católica. E na Inglaterra, nessa época, nós tínhamos quem? Os puritanos. Quem eram os puritanos mesmo? Aqueles seguidores de Calvino. E aí você tem algumas disputas, não é? Algumas guerras religiosas em que puritanos eram perseguidos, não é? Pelos anglicanos. O que explica, não é, no caso, por que muitos puritanos deixaram a Inglaterra nessa época e vieram aqui para a América, não é, dando origem às 13 colônias, conforme eu falei, que no futuro deu origem aos Estados Unidos da América. Pessoal, até agora eu falei para vocês de críticas que a Igreja Católica estava recebendo. E estava recebendo por conta que ela também, não é, com o passar do tempo, se tornou uma instituição corrupta, muito poderosa, se aproveitando desse poder, não é? Ela abusava desse poder e ela foi sofrendo algumas críticas pesadas, perdeu muitos fiéis, não é? Com o início da Reforma Protestante, muitos cristãos não seguiam mais os valores da Igreja Católica. Seguiam o quê? Os valores da religião protestante. Conforme eu falei para vocês, em cada região da Europa, eles receberam aí um nome específico. Por exemplo, na Inglaterra, puritanos. Então, a Igreja Católica estava perdendo muitos fiéis. E ela se organizou num movimento conhecido como Contra-Reforma. Isto é, atacar a reforma protestante para não continuar, né, perdendo tantos fiéis, perdendo tanto espaço assim. E aí, esse movimento não é conhecido como Contra-Reforma, que partiu da Igreja Católica para contra-atacar a reforma protestante, durou aí aproximadamente 50 anos. E um dos principais representantes desse período, Papa Paulo III, tá? Que então renovou a estrutura ali, não é, da Igreja Católica, não é, os principais representantes, né, as principais lideranças além dele, né, o grupo ali de cardeais, por exemplo, né, ele renovou esse grupo e reformou a estrutura da Igreja Católica. Reformou como? Algumas medidas importantes. Tudo isso aconteceu num concílio, né, numa reunião, chamado Concílio de Trento. Trento, uma cidade na Itália, tá? Primeiro, nesse concílio, nessa reunião, nessa assembleia, eles negaram as propostas dos reformistas, de Lutero, Calvino e outros. Uma ideia interessante nessa contra-reforma. O bom católico, ele é julgado pela fé, sim, e pelas obras que faz. Ou seja, aqui temos uma diferença em relação ao calvinismo. Não, aquilo que você faz em vida pode sim ocasionar a sua salvação ou a sua perdição. A base da doutrina católica era a Bíblia, mas também era a Igreja. Diferente, por exemplo, de Lutero. Lutero dizia, não, a fonte do conhecimento é a Bíblia. O fiel, o cristão, vai ler a Bíblia, o livro sagrado, e fazer a sua interpretação. Até aqui, então, eles estavam o quê? Criticando aquelas propostas dos reformadores. Mas aí eles fizeram, digamos, reconheceram, não é, que a Igreja Católica estava cometendo alguns erros, cometendo ali alguns abusos. E aí ele condenou a corrupção na igreja. Por exemplo, venda de relíquias, comércio de indulgências, quando o fiel pagava para obter o pecado. E para a formação, não é,
de clérigos, de pessoas, de um padre, de um bispo, de um arcebispo, essa pessoa não seria apenas nomeada por alguém importante, não era só um nobre chegar lá e pagar para a igreja que o seu filho seria um padre, um bispo, um arcebispo. Não. Para ser um padre, um bispo, um arcebispo, essa pessoa deveria ser preparada. Preparada onde? No seminário. Isto é, a pessoa ela ia estudar para ser um clérigo. Consequência da Contra-Reforma, que nós temos uma divisão na Europa, uma divisão na religião entre católicos e protestantes. Uma divisão entre católicos e protestantes. Não é à toa que nessa época nós temos o quê? Muitas guerras religiosas, sobretudo na França. Como assim guerra religiosa? Católico atacando protestante, protestante atacando católico. Outras medidas importantes da Contra-Reforma, os jesuítas, que eram enviados, por exemplo, aqui para a América, para catequizar, não é, os povos nativos. Com isso a igreja tinha como proposta obter novos fiéis. Tribunal do Santo Ofício, não é? As pessoas que eram contrárias aos valores da fé católica, essas pessoas eram perseguidas, punidas e até mortas. Temos o Índex, uma lista de livros proibidos. Esses livros proibidos, eles eram queimados. E o famoso catecismo, que era o quê? Orientar os fiéis, principalmente os jovens. Com isso, com essas medidas aqui, principalmente, a igreja buscava o quê? A igreja católica buscava retomar o espaço que ela havia perdido para a reforma protestante. Pessoal, então era isso, os principais assuntos relacionados à reforma protestante. Espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, mandem mensagens, não é? Ou nós nos encontramos nos plantões às quinta-feiras. Obrigado e ótima semana e bons estudos a todos vocês. Um abraço.